gosta de ficar arrepiado de medo e sentir o sangue gelar nas veias, que tal anotar essas dicas do like para uma maratona de filmes de horror? O primeiro da lista é simplesmente Psicose, de Alfred Hitchcock. Janet Leigh é Marion Crane, uma mulher que rouba uma pequena fortuna da firma em que trabalha e cai na estrada. Uma tempestade interrompe sua fuga e a obriga a se refugiar num hotel pelo caminho. Lá, ela é atendida por um rapaz nervoso chamado Norman Bates. Ele é filho da dona do estabelecimento que Marion também vai conhecer, de repente, bem no meio do banho. E essa cena a gente tem certeza que você conhece. Em Psicose, Anthony Perkins dá uma face humana ao mal e ele nunca mais se livrou desse psicopata. A cena do chuveiro entra em qualquer antologia de melhores momentos do horror. Já a trilha sonora de Bernard Herrmann, com seus acordes de violino estridentes e aterradores, é uma das mais eficientes traduções do horror em notas musicais. Is anything wrong? O mestre do suspense volta com mais um clássico nessa lista, dessa vez com Os Pássaros. Sem maiores explicações, diversas espécies de aves começam a atacar a cidade de Bodega Bay, provocando a morte de várias pessoas. Adaptado de um livro de Daphne du Maurier, Os Pássaros já apresentam uma enorme riqueza de efeitos sonoros que substituem a música. Os Pássaros é considerado um precursor do cinema catástrofe ou do zooterror, o terror envolvendo animais, como a nossa próxima sugestão para sua maratona: Tubarão. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. A tranquilidade de uma pequena cidade praiana é ameaçada pela chegada de um grande tubarão branco. Para eliminá-lo, é formado um time composto pelo xerife vivido por Roy Scheider, um jovem cientista interpretado por Richard Dreyfuss e um caçador experiente, personagem de Robert Shaw. Esse filme de Steven Spielberg definiu o conceito de blockbuster de verão, e grande parte do seu sucesso se deve aos problemas técnicos que o diretor teve com o tubarão mecânico, que o obrigaram a usar muito o recurso da câmera subjetiva sob o ponto de vista do tubarão, o que aumentou a voltagem do suspense. Sem falar na trilha soturna de John Williams, ganhadora do Oscar. Que tal um best-seller de um mestre do horror adaptado por um gênio do cinema? Eu tô falando de O Iluminado, escrito por Stephen King e levado às telas por Stanley Kubrick. Jack Nicholson encarna o escritor que aceita um emprego de zelador para tomar conta de um hotel vazio nas montanhas nevadas do Colorado. Ele se isola no inverno com a mulher e o filho, pensando em escrever e em dar um jeito na vida. Só que esse ex-alcoólatra começa a ter alucinações. Ou será que seriam fantasmas que assombram o lugar, querendo usar ele como um canal para cometer as suas atrocidades? Enquanto Stephen King descreveu seu livro como uma pequena história sobre bloqueio de autor, a adaptação virou um filme sombrio, angustiante e super claustrofóbico. Drácula é realmente imortal. É só olhar a quantidade de filmes que já foram feitos sobre esse amaldiçoado conde da Transilvânia. Mas a versão que a gente selecionou aqui é Drácula de Bram Stoker. Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. Como o título já diz, o diretor Francis Ford Coppola procurou ser o mais fiel possível ao livro de Stoker.
Gary Oldman arrasa como Drácula, que ao colocar o seu castelo à venda, descobre que a noiva do corretor é a reencarnação da mulher que amou 4 séculos atrás. O grande Anthony Hopkins vive o caçador de vampiros Van Helsing. She is a willing recruit and devoted disciple. She is the devil's concubine. Drácula de Bram Stoker faturou os Oscars de melhor maquiagem, figurino e efeitos sonoros. É um espetáculo visual com muitos efeitos analógicos, com técnicas de sobreposição de imagem que dão um clima de terror classicão. De um veterano inspirado a 2 iniciantes super criativos. A gente vai falar agora de um fenômeno que estourou nos cinemas no finalzinho do milênio, e um dos meus favoritos, A Bruxa de Blair. I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom. 3 amigos decidem fazer um documentário sobre uma bruxa que supostamente viveria numa floresta em Maryland. Eles se perdem, são aterrorizados por ruídos estranhos, sinais sinistros e simplesmente desaparecem. O filme é composto pelo material que os exploradores registraram com suas câmeras. Os diretores e roteiristas Daniel Myrick e Eduardo Sanches apostaram na técnica do falso documentário e numa campanha de marketing inovadora que virou um fenômeno na internet. Resultado, A Bruxa de Blair é uma das produções independentes mais rentáveis da história do cinema. Os atores foram responsáveis pela filmagem, carregaram seus próprios equipamentos e improvisaram quase que todas as falas. I don't know why you have to have every conversation on video. Because we're making a documentary. Not about us getting lost, we're making a documentary about a witch. Outro filme de baixo orçamento realizado como trabalho de formatura de 2 estudantes de cinema virou uma franquia de muito sucesso. Será que você conhece? Jogos Mortais. Jigsaw é um sujeito misterioso e maquiavélico, representado por um boneco de arrepiar. Ele orquestra à distância a agonia mortal de suas vítimas. Jigsaw vai montando a destruição de cada uma como se fosse um quebra-cabeças. Suas peças vivas precisam cometer os atos mais abomináveis, que envolvem até automutilação, para tentar se salvar. O diretor James Wan e o ator e roteirista Lee Whannell bolaram o argumento de Jogos Mortais. Hoje eles são grandes nomes do horror, responsáveis pelas franquias Invocação do Mal e Sobrenatural. Muitas cenas apavorantes de Jogos Mortais foram inspiradas em pesadelos desses dois. Sensação do cinema independente, o diretor e roteirista Jordan Peele fez de Corra um filme de horror em que o monstro é o racismo. You got your toothbrush? Check. Do you have your deodorant? Check. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. Corra parte da mesma premissa de adivinhe quem vem pra jantar. Só que aqui o buraco é bem mais embaixo. Daniel Kaluuya vive Chris, o fotógrafo negro que vai com a namorada branca, vivida por Allison Williams, conhecer os simpáticos pais da moça num condomínio exclusivo e isolado. O que a princípio parece um excesso de hospitalidade para lidar com a relação interracial da filha, vai ganhando um outro tom quando Chris percebe o comportamento estranho dos criados negros. We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. E também nota uma certa tensão que se estabelece com a chegada de vários visitantes brancos para uma celebração. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Outra adaptação de uma obra de Stephen King é a próxima dica para sua maratona de horror, It, a Coisa. O filme, dirigido por Andy Muschietti, o mesmo de Mama, foca no primeiro confronto entre um grupo de crianças e uma criatura que assume a forma de um palhaço bizarro, Pennywise. Uma impressionante caracterização de Bill Skarsgård.
fechando a nossa lista aterrorizante, temos Hereditário, que foi chamado somente de O Exorcista dessa geração. Toni Collette é Annie, uma maquetista em luto pela morte da mãe. Depois do enterro, acontecimentos possivelmente sobrenaturais começam a amedrontar o resto da família. Incluindo os filhos e o marido, papel de Gabriel Byrne. O diretor Ari Aster queria fazer um filme sobre luto e trauma, com uma família tentando enfrentar uma perda inimaginável e falhando. E para dar um gostinho especial, ele injetou mistérios e assombrações na trama. Você vai se sentir como se estivesse em um trem fantasma com essas dicas para maratona like de horror. Então acenda as luzes, tranca as portas e boas sessões. Ha 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 ha.